Sexualidade. Até o final do século XVI, início do século XVII, não havia tabus sexuais. Falava-se abertamente de sexo diante das crianças, que se misturavam às brincadeiras sexuais dos adultos, isso antes de completarem 7 anos. Entretanto, uma grande mudança de costumes alterou substancialmente esse estado de coisas. Seus primórdios podem ser encontrados no século XV, quando moralistas e educadores começaram a se preocupar em incutir nas crianças um sentimento de culpa, que visava preservá-la dos perigos normais da infância. Mas é de fato no século XVII que essa mudança se consolida com a imposição de uma noção essencial, a da inocência infantil. Isso é importante, viu? Através da educação e incutindo nas crianças, não pode isso, não pode aquilo, não vai acontecer isso com você, sabe? Era uma coisa de apavoramento mesmo das crianças que acontecia. E depois, de uma forma um pouco melhor estruturada, né? Mas é de fato no século XVII que essa mudança se consolida com a imposição de uma noção essencial, a da inocência infantil. São ressaltadas igualmente a fragilidade e a debilidade da criança e, em nome dela, surge a necessidade de uma rígida educação. Essa concepção reagia contra a indiferença pela infância, contra um sentimento demasiado terno e egoísta, que tornava a criança um brinquedo do adulto e cultivava seus caprichos. Ariel se refere aqui à paparicação. As crianças engraçadinhas e ingênuas eram comparadas a macaquinhos. Então a gente tem, de um lado, a indiferença, de um lado, a paparicação. O equilíbrio, né, dessas polaridades vai sendo conseguido aos poucos, né? Eu acho que hoje até que a gente conseguiu. Século XX, XXI, mas no final do século XX, né, a gente conseguiu colocar a infância num lugar para ela, né? Não num lugar de ninguém, mas num lugar para ela. E agora a gente tem especificidades, né? Roupa para crianças, jogos e brincadeiras infantis, temos material, temos livros, temos literatura direcionada ao desenvolvimento infantil. Então, as coisas andaram muito nesses 3 séculos para cá, né? Nesse outro momento, contrariamente, elas passam a ser consideradas a morada de Jesus Cristo, apesar de sua imperfeição. E, estou abrindo um texto aqui, e de sua fraqueza. Precisam, portanto, ser educadas e vigiadas. Uma vigilância feita com doçura e uma certa confiança que faça a criança pensar que é amada e que os adultos só estão a seu lado pelo prazer de sua companhia. É perverso, né, o registro dele, mas fazer com que a criança ache que é amada. E como nós somos quase todos na turma professores, a gente acha geralmente essa afirmação um pouco cruel, porque nós amamos de verdade, né, nossas crianças. Tem aqueles meio bagunceiros que dão mais trabalho, esquenta a cabeça, mas não há entre nós esse sentimento de vamos fingir, porque assim funciona, né? No século XVII, 2 aspectos começam a se destacar, pois, com relação à infância. A inocência a ser resguardada e a ignorância a ser abolida. O interesse pela infância não se revela mais através de brincadeiras e distrações, e sim da preocupação com seu desenvolvimento psicológico e moral. Em textos do fim do século XVI e início do XVII, proliferam observações sobre psicologia infantil. Tentava-se penetrar na mentalidade das crianças para melhor adaptar a seu nível os métodos de educação. É o início, ao que tudo indica, da psicopedagogia. Também é muito importante, né? No 17 eles começavam a pensar, mas como a criança aprende?
Quais são os artifícios para uma criança aprender? O que faz uma criança aprender melhor? E isso nada mais é do que a semente do que hoje nós temos com psicopedagogia, que ainda se diz como ciência em desenvolvimento, né? Principalmente na área de educação especial, ainda tem muita busca, muita pesquisa, né? Hoje nós temos também o elemento da neurociência que está aí colocado e a gente faz uso, né? Então, isso tudo nasce aí, tentando entender como a criança aprende. Porque se a criança aprende assim, o ser humano aprende assim. Então, a psicologia está nascendo aí também. A psicopedagogia está nascendo aí. A nossa profissão está nascendo aí. Tá bom? Então, mais um tópico logo após.